Jesus quem te chamou e você aceitou. Que bom, que bom, que bom que você veio. Que bom ter você em nosso meio. E você que está nos acompanhando aqui pelo nosso YouTube Aparecida Cocaia, bem-vindo você também, irmã. Que bom que você veio, foi Jesus quem te chamou e você aceitou. Que bom, que bom, que bom que você veio. Que bom ter você em nosso meio. Você que participou dos 3 encontros, desses 3 encontros de formação, diga eu. Bastante gente, né? Você que aqui participou do YouTube, coloca a mãozinha assim, diga, eu também estava lá. Muito bem, muito bem. Vamos dar graças a Deus por esses passos que estamos vivendo aqui, esses momentos de formação, Aqui, um ajuste técnico aqui para facilitar a nossa visualização. Obrigado, Jefferson. Obrigado, João, que estão sendo nossos apoios aqui nesse momento de transmissão também desta formação. Vamos recordar os passos que a gente está dando, os passos que a gente já deu. Vamos lembrar? Primeiro passo, formação para a sensibilidade litúrgica. A procissão de entrada. Vamos lembrar? Quando vem a cruz, na procissão de entrada, a gente acompanha Cristo, o próprio Cristo que vai à frente do seu povo. Foi o primeiro dia de encontro, além de falar da sensibilidade litúrgica. No encontro passado, a gente falou dos ritos iniciais. E o que a gente falou mesmo? O sinal da cruz, o ato penitencial. Antes do ato penitencial, a saudação apostólica, ato penitencial, o glória e a oração. Muito bem. Vamos recordar os passos que a gente está dando para compreender assim a liturgia. São 4 passos. Primeiro, o passo comparando com a vida. Como é que é na vida prática do dia a dia? Segundo passo, o rito em si mesmo, como ele acontece. Depois, a fundamentação bíblica, histórica, de onde que vem esse rito, da escritura e da história da igreja. Depois a gente volta ao rito para poder compreender com novos olhos, com um novo sentido. Vamos agora entrar na liturgia da palavra. Liturgia da palavra. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Eita, desenterrou essa música aí no tempo do catecismo. Mas vamos lá, vamos cantar junto. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Agora Assembleia. Vou acertar o tom aí. Ré menor, isso. Palavra não foi feita para dividir. Recordamos que há muito tempo atrás havia a roupa de missa, que só era usada no domingo, na hora de ir para a missa. Era uma coisa muito solene, muito importante. Então, era uma conversa importante. Talvez, na infância, a gente não tinha a noção da importância. Mas é uma conversa importante, em que Cristo fala com a igreja, palavra de salvação. Uma coisa importante para a gente dizer aqui, a palavra de Deus que ouvimos na celebração não é uma reportagem histórica, jornalística, são testemunhos de fé. E é preciso a gente ler em casa e ler na celebração, compreendendo isso, são testemunhos de fé. Quando você dá um testemunho da sua vida pessoal,
Você conta a história com todos os detalhes exatamente do jeito que aconteceu? Nem sempre. Alguns detalhes você conta com mais detalhes, alguns fatos você conta com mais detalhes, outras questões que não parecem tão relevantes você pula, mas para dar o seu testemunho de fé. A história da salvação, a palavra de Deus na Bíblia, é assim também. Quando fala, por exemplo, de Jesus na Santa Ceia, depois de terem cantado os salmos, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Não diz o salmo que ele cantou, porque todo mundo sabia, naquele contexto, na ceia da Páscoa, qual salmo se cantava. Depois de terem cantado os salmos, foram embora. Não era importante, não era relevante. Assim também, é preciso a gente, quando se aproximar da Escritura, quando escutar a Escritura, a gente poder perceber. São testemunhos de fé de pessoas concretas, histórias concretas que a gente está ouvindo e revivendo. E assim como a história é contada, ela pode ser recontada. Me conta como é que é a história da nossa fé. Me conta como é que é a história da nossa fé. Um dia pela manhã, Deus acordou humorado e quis fazer esse mundo bonito, feliz, enfeitado. Depois da grande explosão, as coisas não tinham nome. E para reinar sobre o mundo, Deus fez a mulher e o homem. Me conta como é que é a história da nossa fé. Me conta como é que é a história da nossa fé. São histórias de fé, não histórias científicas. São histórias que fizeram sentido para pessoas concretas, em situações concretas e muito diferentes. Por isso a gente precisa compreender como foram escritas para poder o sentido chegar até nós também. Por exemplo, hoje, nesta sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Desculpas mais uma vez, a nossa internet aqui está um pouco instável, mas vamos tentar manter a conexão, continuando a nossa formação aqui. Conversando agora sobre o canto de aclamação evangélica. O versículo que acompanha a aclamação, ele sempre dá uma pista, uma direção do sentido que vamos ouvir no Evangelho. Como é que é a nossa musiquinha aqui? O pessoal aqui já está escolado. Primeira leitura, Deus nos fala. Salmo de resposta, o povo responde. Segunda leitura, o apóstolo fala. Canto do Evangelho, igreja aclama. Canto do Evangelho, igreja aclama. Primeira leitura, Deus nos fala. Salmo de resposta, o povo responde. Segunda leitura, o apóstolo fala. Canto do Evangelho, igreja aclama. Então, agora chegou na parte principal, a palavra mais importante. É por isso que se traz incenso, né, nas missas mais solenes, tem o canto de aclamação e o povo fica de pé, porque é a palavra mais importante. Todas as palavras que vieram antes, primeira leitura, Deus nos fala. Salmo de resposta, o povo responde. Segunda leitura, o apóstolo fala. Canto do Evangelho, igreja aclama. Chegou no Evangelho, é a palavra principal. Evangelho é o Cristo que fala. No Evangelho é o Cristo que fala. Vamos decorar nossa musiquinha? Primeira leitura, Deus nos fala. Salmo de resposta, o povo responde. Segunda leitura, o apóstolo fala. Canto do Evangelho, igreja aclama. E no Evangelho é Cristo que fala.
E no Evangelho é Cristo que fala. Percebe esse movimento? Vai de lá, vai de cá. É um diálogo. O diálogo amoroso dos parceiros da aliança. É que nem aquela conversa de mãe. Sabe aquela conversa de mãe que ela fala: filho, vem aqui, senta, olha para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. As senhoras que são mães já viveram isso pelo menos uma vez na vida. E os pais também, às vezes. Quando a mãe começa com essa conversa, qual que é a atitude do filho? Segura na mão de Deus e vai. Né? Mas é melhor ir. Não foge não, senão vai ser pior. Então, nesse momento, todo esse caminho, leitura, salmo, segunda leitura, aclamação, é para chegar no essencial, essa palavra que muda a nossa vida. E a partir dessa palavra, a gente não pode ficar tipo, não estou nem aí, não estou ouvindo, não. Palavra de salvação. Olha só as respostas do povo. Na primeira leitura e na segunda leitura, se diz, palavra do Senhor, e a gente diz, graças a Deus. Na palavra do Evangelho é diferente. Palavra da salvação, glória a vós. Peraí. Graças a Deus é uma resposta em terceira pessoa. Glória a vós, Senhor, é segunda pessoa. Então, quando a gente aclama glória a vós, Senhor, estamos falando para Cristo. Lembra como a gente cantava aqui agora? Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Quando a gente aclama o Evangelho e quando a gente responde glória a vós, Senhor, estamos respondendo ao próprio Cristo. Uau! Isso não é pouca coisa. Seja o ministro, ministra, diácono, padre, bispo, que esteja proclamando o Evangelho, nós estamos falando com Cristo. Cristo está falando para a sua igreja através do sinal sacramental. E o sinal sacramental, ele é composto... Vamos mostrar aqui? Peço que nossa equipe Pascom aqui possa nos ajudar, por favor. Só mostrar aqui esse aparato aqui da estante da palavra. A transmissão aqui está lutando para manter o sinal no ar. Mas assim, o mais importante... além deste encontro, é que a gente possa levar para as nossas equipes de liturgia, esta prática da leitura orante da Bíblia. Compreender que isso não é somente um exercício, mas é um jeito de entrar em comunhão com Cristo, em comunidade, na igreja. Esta leitura orante, vamos compreender que a leitura orante, esse ir e vir na palavra e na vida, sempre aconteceu na história do povo de Israel e na história da igreja. Se você pegar, por exemplo, comparar o livro do Êxodo e o livro do Deuteronômio, contam a mesma história, mas foram escritos em épocas diferentes. Quem escreveu Deuteronômio releu o livro do Êxodo e contou a história destacando outros pontos, recontando a história, dando um sentido diferente. Quando a gente vê o profeta Isaías dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim, ele tinha um sentido. Isaías capítulo 61. Quando a gente vê em Lucas 4, Jesus pega o profeta Isaías e lê de novo, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele pega a Escritura, traz para um novo sentido que ele mesmo está vivendo, que ele está começando, que está inaugurando. Quer dizer, desta maneira, a palavra de Deus, ela vai provocando essa transformação na comunidade.
Esse exercício que estamos fazendo, esse exercício que estamos propondo da leitura orante, é exatamente para a gente entender a palavra na vida daquelas pessoas que viveram, a palavra na vida da gente, e a partir disso, como a gente pode levar essa palavra para a nossa vida também. Esse exercício a gente propõe da gente fazer a partir de agora em todos os nossos grupos de liturgia. Por breve que seja, mas que a gente possa fazer este exercício de modo que faça sentido a nossa participação aqui. Por favor, nossa equipe. Esse exercício da leitura orante é um jeito da gente compreender a palavra na nossa vida. Obrigado. A gente entender a palavra na nossa vida, na nossa comunidade, de modo que a gente perceba as novidades que Deus quer nos ensinar para este tempo que estamos vivendo agora. Este tempo. É como se fosse uma atualização, exatamente. Porque assim, não basta simplesmente a gente ler e repetir a palavra. É preciso, em comunidade, compreender aquilo que aconteceu naquele tempo, para depois a gente trazer para o nosso tempo. Por isso, tem um exercício muito importante que está acontecendo hoje na nossa igreja de Guarulhos, um estudo sobre o domingo. Aconteceu um encontro na quarta-feira na paróquia São Paulo Apóstolo, na quinta-feira ontem na paróquia Santo André Apóstolo, estudando o sentido do domingo. Então, convido vocês que estão aqui e você que está nos acompanhando também no YouTube, a acessar lá o site da Diocese, Dies Domini, formação sobre o sentido do domingo, e colaborar com a sua resposta naquele questionário sobre a leitura orante, sobre o sentido do domingo. A sua colaboração é muito importante para a gente poder viver melhor este exercício, a gente se aperfeiçoar nesse exercício como um crescimento pessoal. Vocês viram aqui, nesse exercício que a gente fez hoje, esses passos da liturgia da palavra. Para a gente resumir, para a gente firmar. Primeira leitura, Deus nos fala. Salmo de resposta, o povo responde. Segunda leitura, o apóstolo fala. Canto do Evangelho, igreja aclama. E no Evangelho, Cristo que fala. Creio e preces, compromisso. A assinatura do contrato. A liturgia da palavra é o diálogo da aliança de Deus com o povo. No creio e nas preces, é a nossa assinatura do contrato. É como eu dizer, sim, eu estou de acordo, eu quero viver essa palavra, eu quero essa atitude de vida para mim, para minha comunidade. Cada um de nós deve aderir de coração a essa proposta. Por isso que é preciso a gente entrar dentro desse caminho para entender a palavra proclamada a cada missa, a cada domingo, como uma palavra de aliança. Deus quer renovar o seu contrato de amor conosco a cada Eucaristia, a cada domingo. Isso é lindo. Deus vai propor, mas se a gente não estiver lá, o contrato não acontece. Deus propõe a gente renovar a nossa vida em Cristo, a cada domingo, a cada celebração, a cada missa. Mas se a gente não estiver lá, o que acontece? Pergunta. Isso. Isso mesmo. Quando se celebra a Eucaristia, Cristo está nos esperando com a palavra de salvação. Cristo está com o contrato. Mas veja, não é só um contrato, é uma palavra de vida, uma palavra que transforma, alegra, liberta.
A proposta está lá. Mas se Cristo está lá, se a gente não for, como é que fica? Não fica. Vamos recordar o seguinte: os mandamentos de Deus, os mandamentos, eles vieram depois de uma experiência de Deus. Primeiro, Deus libertou o povo da escravidão e depois deu os 10 mandamentos. No Evangelho, primeiro Jesus faz os seus primeiros sinais, os seus primeiros milagres, depois ele sobe a montanha. Estou acompanhando aqui o Evangelho de Mateus. Depois ele sobe a montanha e proclama as bem-aventuranças para quem se aproximar. Primeiro vem a experiência de Deus, depois vem o compromisso de nós, como filhos e filhas de Deus, com o Pai do céu que nos ama. Primeiro, Deus nos tocou, Deus nos chamou, Deus nos reuniu. E aí depois ele propõe: vocês querem caminhar comigo? A proposta é essa. E aí que a gente vai dizer: sim, Senhor, queremos fazer a sua vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos agora, para a gente fechar esse momento, recordar os 4 passos da leitura orante da Bíblia, ou Lécio Divina. A leitura nos manda prestar atenção no texto em si, levar a sério o contexto no qual foi escrito, o gênero literário, o objetivo do autor. Primeiro passo, leitura. A meditação atualiza o texto no nosso contexto, interpretando, atualizando, procurando dele uma palavra viva para a nossa vida. Primeiro passo, leitura. Segundo passo, meditação. Terceiro passo, oração. O que eu vou dizer a Deus nesta palavra? O que eu vou dizer a Deus a partir dessa palavra? Tentando dizer a mesma coisa de uma maneira mais simples. Leitura, o que o texto fala em si. Meditação, o que o texto fala para mim, para nós. Oração, o que eu vou responder a Deus a partir dessa palavra. Contemplação, quais foram as luzes que Deus me deu a partir desse encontro com a palavra. A leitura orante, usada como método de oração, fora da liturgia, é uma excelente preparação ou continuação da leitura dentro da liturgia. São 2 ferramentas que se apoiam uma na outra: a leitura orante e a celebração da liturgia da palavra. É um convite que a gente faz, a partir de agora, a gente poder se preparar em oração através da ferramenta da leitura orante, para compreender esse diálogo que acontece conosco, esse diálogo que Deus realiza conosco a partir da leitura da palavra. Vamos ver se a gente decorou a musiquinha? Vamos ver? Primeira leitura, Deus nos fala. Salmo de resposta, o povo responde. Segunda leitura, o apóstolo fala. Canto do Evangelho, igreja aclama. E no Evangelho é Cristo que fala. Creio e preces, compromisso. É muito bonito tudo isso, não é mesmo? É bonito explicar, mais bonito ainda é a gente viver. Por mais que eu explicasse, por mais que eu entrasse aí dentro da sua telinha para explicar, isso não é suficiente. É preciso você fazer essa experiência da leitura orante em comunidade, da leitura orante pessoal. Deixar que Deus fale contigo através dos sinais sacramentais da palavra. Deixar que Deus fale contigo através do sinal comunitário da comunidade. Deixar que Deus te acolha no grupo de liturgia e na comunidade que você celebra. Isso que é o mais importante. Não deixe esse exercício ficar só na telinha do seu YouTube. Não. Além de que a transmissão, pelos motivos que a gente já explicou, a internet estava instável, ficou assim bastante picotada essa transmissão. Leve isso para a sua prática. Agora, vocês perceberam que a nossa formação sobre a missa, a gente chegou só na metade da missa? Perceberam? E o resto? Calma.
O projeto concreto é assim. Nesses 3 primeiros encontros, vivemos ritos iniciais e liturgia da palavra. Por motivos óbvios, para não sobrecarregar as nossas equipes de liturgia, que não estão só fazendo o curso, mas também dando suporte aqui para que o curso aconteça, a gente vai dar uma pausa agora para vivermos campanha da fraternidade, via sacra, 24 horas para o Senhor, tríduo pascal. E depois do tempo pascal, a gente continua a nossa formação com a liturgia eucarística e ritos finais. Podemos fazer assim? Aguardo vocês, então, no mês de abril e maio, para a gente fechar. Mas, enquanto isso, tem a tarefinha, a lição de casa. Qual que é a tarefinha? 2 tarefinhas, então. Leitura orante e participação na sua equipe de liturgia da sua comunidade. Para você viver essa experiência de se encontrar com Cristo na comunidade, você se encontrar com Cristo na palavra. E quando você vier celebrar, a celebração tenha muito mais sentido, tenha muito mais riqueza. Que a gente possa, então, levar esse compromisso não com o padre, não com a equipe de liturgia, mas com o Cristo que nos chama, para a gente poder, compreendendo o chamado de Cristo, deixar que essa palavra nos transforme, essa palavra nos eleve, essa palavra nos alegre, que a gente possa se configurar com Cristo a cada vez. Eu peço a gente possa cantar uma música bem conhecida, já foi cantada várias vezes aqui, que a gente peça que o Senhor nos dê sustento, a força do seu Espírito, que o Espírito nos revele a sua palavra e assim a gente possa viver como corpo de Cristo. No Louvai, nosso número 754. 754 do Louvai. E agradecemos aqui a todos que nos acompanharam, que ficaram retomando aqui a transmissão, nossa equipe de transmissão aqui, Jefferson, João, nossa equipe de Pascom também, que esteve por trás também desse projeto, nosso muito obrigado. Então, vai nos acompanhando, a gente continuar essa formação agora no mês de abril e maio. Cantemos número 754. Cantar a beleza da vida, presente no amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo.